Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento da TI aplicada. Meu nome é Jean Carlos, sou professor de TI. O assunto de hoje é o Stack Share. O que é o Stack Share e como lidar com dilemas educacionais na TI, ou da TI, né? Vai ser passado aqui um overview tecnológico, bem como uma análise educacional e profissional da TI. Essa aula tem um tema que eu acho importante, pertinente, principalmente porque atualmente as pessoas praticamente mudaram o comportamento em relação ao mercado de TI e principalmente isso é observado nas pessoas mais jovens ou então que estão iniciando a carreira. Existe uma ânsia muito grande em buscar o conhecimento, adquirir mais um stack tecnológico, aprender mais uma ferramenta. E isso tudo, se não for trabalhado da forma correta e com entendimento correto, acaba causando muita pressão, muito desgaste, muita ansiedade nas pessoas. E isso não é legal, né? Quando a gente entende que a gente tem que respeitar o tempo de certas coisas e que a constância também é algo que alivia muito isso, né? O ano tem 365 dias, a gente não precisa aprender tudo de uma vez. E esse é um dos temas da aula de hoje. Para iniciar essa aula, esse treinamento, na verdade é uma aula, né? Eu estava desenvolvendo o site do Reading Pro, que é um dos produtos que foram desenvolvidos ao longo desses 20 dias, né? Na parte funcional, vamos assim dizer, e muitas vezes as pessoas elas se questionam em relação a essa questão de ter saído um produto rápido e ter sido uma pessoa apenas que desenvolveu. E esse é um tipo de visão que é um pouco errônea e traz uma sensação de que, primeiro, que as coisas são fáceis e elas não são fáceis. Na verdade, a experiência que acarreta uma facilidade em produzir com mais maestria, ou com mais qualidade, ou com mais rapidez, ou então com uma organização que favoreça de fato uma produção razoável. Se tratando de desenvolvimento, o desenvolvimento não para, ele sempre continua e a gente observa que nunca vai ficar satisfeito, a gente quer sempre melhorar o produto. E foi inserido no link, um link aqui, né, no menu principal do Reading Time Pro, que é o link do Stack Share, que mostra o stack tecnológico da empresa. O Stack Share é um site que você pode compartilhar as tecnologias que são utilizadas por uma empresa, por uma determinada companhia, né, por uma determinada organização. No caso do produto aqui, foi criado aqui um stack, que é o stack que foi utilizado para produzir o Readtime Pro. Foi utilizada a linguagem Python, HTML5, o web server NGX, o sistema operacional Ubuntu do Linux, o framework Django de Python também, banco de dados SQLite 3, o front-end está utilizando Tailwind, CSS, porque tem uma visão muito agradável, os Chest.js já estão ajudando a produzir os gráficos bem animados e também bem visíveis para gerar os relatórios. Está sendo utilizado alguns ícones da Ionic, o JUnicore para fazer o web server também, né, a parte do web server, o Linode para poder hospedar o site e poder verificar, né, quais são as requisições de largura de banda e tudo mais. Foi implementado também o Google Analytics para ver a quantidade de acesso e, se faz necessário, se tratando de web, ter o Google Search Console para poder indexar, né, para poder trabalhar no Search Engine Optimization. Além disso, tem algumas ferramentas que eu gosto de usar e que é muito particular, porque cada um tem suas preferências. Muitas pessoas preferem IDEs mais pesadas, e isso, para mim, compromete muito a questão de agilidade, principalmente se estiver acessando o servidor. Então, eu uso o Vim, o Sublime Text para poder organizar um pouco melhor o código, o Selenium, que é a biblioteca de automatização, que de vez em quando é usada, o Trello para organizar projetos e o Google AdSense, que é para monetização através de ads, que vão estar nas páginas de resposta de relatórios e não na página inicial. Bom, esse aqui é o stack que está sendo utilizado pela Readtime Pro. Então,
vamos imaginar que a empresa, né, ou que o projeto startou e deu tudo certo e o modelo de monetização foi realmente promissor, a gente acaba podendo, um trabalhador, um desenvolvedor, um colaborador que quiser identificar a empresa antes de entrar nela para poder trabalhar, já sabe que tecnologias que a empresa trabalha. Então isso auxilia muito em relação a você poder visualizar que empresas que utilizam determinada tecnologia, qual que é a demanda disso, né? Quantas pessoas que gostam, quantas pessoas que votaram nessa tecnologia e que outras empresas que também utilizam isso. Então, se a gente procurar qualquer empresa, vamos colocar um Instagram, por exemplo, né? Instagram, ó, o stack do Instagram. A gente já sabe quais foram as tecnologias utilizadas no Instagram. O Instagram também utiliza NGX. NGX está presente em 50% dos 10 mil sites mais requisitados e acessados do mundo. O Instagram também utiliza Django, utiliza React, que é da Meta, né? A gente acaba começando a observar e ver que tudo tem um sentido lógico, né? Tem o Objective-C, provavelmente porque é produção do Instagram para iOS, para a parte mobile. E bem como outras tecnologias também. De Unicore também estou utilizando. O PostgreSQL já é um banco de dados um pouco mais robusto do que o SQLite 3. Ainda utiliza-se muito Java, provavelmente tem um desenvolvimento um pouco mais burocrático, é uma empresa grande. Enfim, o Redis deve estar sendo utilizado ali para poder organizar algum tipo de tarefa cronometrada, cronologicamente, questões de proxy, enfim, a gente tem overview tecnológico de diversas empresas. Então, se você estiver interessado em trabalhar em algum local e você já tiver um stack, às vezes você batalha ou corre atrás de correr na complementação, né, daquele stack para poder ser inserido com mais facilidade. Isso é a mesma coisa de dizer que, olha, eu entendo de como funciona a parte do Instagram em termos de como que é servido o site, como que é apresentado, eu já consigo visualizar qual que é, né, o front-end, como que está utilizando a parte web server, que linguagens estão utilizando e assim sucessivamente. Mas isso não é o assunto da aula de hoje somente, né? Eu vou preparar o meu stack pessoal aqui, que esse stack aqui é apenas o stack do Real-Time Pro. Né? Isso aqui são só as tecnologias que foram utilizadas no Real-Time Pro. Quem se interessar também pode utilizar também o BuildWith, que é uma ferramenta bem interessante para fazer uma visão em relação a que tecnologias que a empresa trabalha. Então vamos colocar aqui o readmysite.com. Já aparece aqui a identificação de que tecnologias que estão sendo utilizadas. Muitas nem estão aparecendo lá no Stack Share, né? Mas tudo isso aqui é um overview tecnológico, é tudo que foi implementado, e ainda tem outras coisas que não aparecem aqui, e ajuda a gente a ter uma visão também estatística de como que o site está em questão de tecnologia. Aquilo ali é algo que tem mais mercado, tem uma comunidade forte, tem uma linguagem que está sendo promissora. Tudo isso são informações que vale a pena a gente pesquisar ou então estar a par do entendimento para a gente poder estar mais antenado em relação ao que acontece no mercado. E aí a gente chega na questão da curva de aprendizado tecnológico também, né? Linguagens como Python, por exemplo, tem uma curva de aprendizado mais rápida, porque a sintaxe é bem mais clara. Mas, em geral, quando você aprende a programar em praticamente toda linguagem que tem no mercado. Você apenas vê que tem uma sintaxe diferente. Você vai aprender paradigmas orientados ao evento, paradigma modular, sequencial, orientado a objeto. Você vai aprender paradigma orientado a protocolo, programação concorrente, bem como outras particularidades de tipos de desenvolvimento, que independente da maioria das linguagens, você vai poder produzir a partir do momento que você sabe que programar é diferente de entender uma linguagem de programação.
você sabe que você acaba vendo que cada linguagem tem sua particularidade. Tem linguagem que é mais fácil, tem linguagem que é um pouco mais difícil de você entender. E algumas coisas têm algumas mudanças particulares, né, em termos de sintaxe. Esse texto aqui é um texto do Peter Norvig, e é um texto que eu li ele há precisamente 10 anos atrás. Esse texto se chama Aprenda a Programar em 10 anos. Ele é um texto que comenta muito a respeito de didáticas e livros que ensinam a programar aprenda a programar em uma semana, aprenda a linguagem tal em apenas 15 dias. E isso acaba que não é dizendo mal a respeito dessas literaturas, mas no que tange a conhecimento técnico, eu prefiro falar para as pessoas em questão de, olha, veja o que você consegue produzir, porque no momento que você está produzindo, você está com a ajuda de alguém, ou então está procurando e pesquisando, você está aprendendo a ler documentação, você está aprendendo tá tendo uma memória emocional e afetiva não, uma memória sentimental ali muito mais precisa, muito mais forte, muito mais profunda. Isso ajuda consideravelmente no processo de aprendizado. Mas a questão de aprender a programar em 10 anos, ela está muito relacionada também pelo fato de que eu entrei na universidade para estudar TI em 2008. Isso já está fazendo 8 mais 10, 18 anos, 2018, mais 6 anos, está fazendo 16 anos que eu estou no mercado de TI. E aí, o stack que eu vou produzir aqui agora, que é o meu stack pessoal, é o stack de tecnologias que eu já trabalhei, e eu vou explicar algumas tecnologias, né, o que elas fazem, como que é preparado esse stack aqui, mas não se deve ter uma ânsia em relação a aprender tudo de uma vez, porque isso vai acabar confundindo a cabeça do profissional e vai diminuir a qualidade do que ele aprende, porque ele não vai conseguir aprender aquilo de uma forma satisfatória. Então, eu recomendo muito que se leia esse texto, principalmente aquelas pessoas que, olha, eu estou no primeiro período de computação, estou no primeiro período de sistema de informação, estou começando meu técnico de informática agora. A sociedade ela está trabalhando muito, de forma muito incisiva em torno de tanto mascaramento profissional, ou seja, o profissional ele não é realmente habilitado naquilo que é a competência, mas o sistema de ensino está formando essas pessoas para ter um quantitativo numérico para poder fazer publicidade. Isso é algo muito perigoso, muito sério, né? Deve-se ter uma avaliação real em relação aos profissionais, em relação às suas competências, e também é algo que às vezes se extrapola, né? Em relação à questão de como buscar isso. Então, é desgaste muito grande do estudante, coisas que são desnecessárias. Você vai comprar um livro, às vezes, que você vai ficar na prateleira muito tempo e você não vai ler, porque você não vai praticar, vai embolar uma tecnologia com outra. E é claro, para se fazer um produto desse aqui, você vai ter que ter um stack tecnológico considerável. É claro que aqui no caso da Realtime Pro, isso aqui já é um stack que demanda uma determinada profundidade para poder chegar no full stack, né? Você tem um conhecimento razoável de front-end, ter um conhecimento razoável de JavaScript, ter um conhecimento razoável de banco de dados e ter um conhecimento razoável de web service e ainda de um framework. Então não adianta ter pressa. O meu stack tecnológico aqui ele é de mais de 75, provavelmente, ferramentas tecnológicas, mas leve em consideração que foram 15 anos para se aprender todo esse stack tecnológico. Ah, mas 15 anos é muito tempo. Exato, 15 anos é muito tempo. Se você pegar um ano para aprender uma tecnologia, seu stack já vai para 15 tecnologias depois de 15 anos. Se for 2 por ano, já vai para 30, né? E assim sucessivamente. Então, não é necessário ter pressa em relação a estar aprendendo essas ferramentas.
E agora eu vou passar aqui um overview tecnológico e o que eu achei em relação a tecnologias que eu estudei ao longo desses 15 anos. Primeiro, em relação a sistemas operacionais, né? Sistemas operacionais, eu já tive diversos equipamentos com o macOS da Apple e é um sistema operacional legal para poder se ter uma instalação facilitada de determinados aplicativos e programas e também uma interface muito mais agradável, apesar que o Windows melhorou consideravelmente. O Windows é um sistema operacional comum e que ao longo da minha vida, durante muitos anos também utilizei. O Linux passei a utilizar muito por causa da questão de desenvolvimento e ter uma proximidade maior com o código. A nível de servidor, antigamente utilizava-se muito o CentOS, que é um servidor para poder fazer principalmente aplicações web, né? Poder utilizar o sistema operacional, a versatilidade do Linux para a web. Também utilizei Rock Linux em outro projeto, em outros produtos digitais. Atualmente, e em uso doméstico, utilizei o Ubuntu, que é uma versão do Linux que dá muito certo. E tem outras versões Linux também, que eu nem vou colocar aqui, porque são muitas. Se você acessar o DistroWatch, que é uma central, DistroWatch, que é uma central que tem mais de 1000 distribuições Linux, você vai ver muita distribuição para todo quanto é tipo de finalidade. Você vai ver distribuição como o Zorin que ficou muito bem feito e nem aparece aqui. Você vai ver o Kali Linux, que é para questões de segurança e pentest. Você vai ver diversas outras distribuições como Slackware, você vai ver Linux Mint para poder economizar memória e processamento. Você vai ver coisas antigas, Linux Kurumin, Mandrake, Mandriva e dentre outras distros que tem cada uma a sua finalidade. Tem a particularidade do local que foi produzido, tem o Alma Linux também, que é outro que é muito utilizado para servidor, já é infraestrutura corporativa, e tem servidores também, tecnologias para servidor Microsoft. Se for fazer um site em ASP.NET, alguma coisa do tipo, esse que é o tipo de servidor ideal. E aí, quando você vai trabalhar com web, pelo menos, você vai precisar de algum local para poder hospedar o seu site. Então, tem empresas igual a HostGator, que foi a primeira empresa de hospedagem que eu participei. Tem empresas que são muito comuns, como o LocalWeb. E são empresas que têm um funcionamento completamente similar no que tange a hospedagem, ou seja, setar DNS, configurações de cPanel, configurações do WHMCS, que é para gerenciar uma hospedagem. Provavelmente você vai ter, se você é mais antigo, vai ter tecnologias como Dreamweaver para poder produzir um site e fazer um fatiamento do mesmo. Você vai ter ferramentas que provavelmente você vai utilizar, talvez um Photoshop. Eu particularmente nunca utilizei o Photoshop para questões de imagem, mas tem o Pixelmator, tem o GIMP, né? Tem diversas ferramentas que auxiliam nisso aí. Atualmente tem muito o Canvas, né? O Canva, eu acho que ele nem aparece aqui, mas é uma ferramenta que auxilia muito nessa questão de ajudar na produção visual, né? Facilitada sem ter que, já em termos de recurso, você não ter que editar profundamente e com muitas camadas, como é o caso do Photoshop, que já é algo mais especializado. Então, repare que Hostdime, isso aqui tudo são empresas são empresas de hospedagem que muitas delas nem aparecem aqui no stack tecnológico, mas que têm um funcionamento similar. Se você aprofundar em algumas hospedagens, você vai ver que tem hospedagens que você já vai ter acesso a um Docker, porque você está utilizando um
pode fazer deploy de um container, você já vai ter que fazer a rotina de deploy, então você vai ter plataformas como Cloudflare que já vão auxiliar em poder fazer isso com mais facilidade. Você vai ter plataformas como Heroku, que já vão ter outro tipo de deploy também. Você vai ver plataformas como DigitalOcean, que, assim como HostGator e LocalWeb têm funcionamento similar, você vai ver que empresas como Cloudflare, DigitalOcean, Heroku já te dão acesso ao servidor do mesmo jeito. Se você for utilizar HostGator e outra hospedagem que você precisa de uma interface intermediária para estar trabalhando o gerenciamento, às vezes de muitas aplicações, tem o Cloud Linux, que pode ajudar consideravelmente também. E aí a gente já está passando para necessidade de web servers. Aí você já tem o XAMPP, para quem trabalha com PHP, você já tem o AMP, para quem também trabalha com XAMPP, o AMP e LAMP, né? O Linux, Windows e macOS. Você já vai ter no nível do servidor a necessidade de utilizar uma Apache. Você vai ter ferramentas como o Nginx para poder fazer a realização de proxy. Você vai ter o JUnicorn para poder auxiliar na questão de poder servir, né, os workers que estavam trabalhando em relação à aplicação. E aí a gente já passa para a parte de desenvolvimento propriamente dito. Se você está trabalhando com web, provavelmente você vai ter que utilizar HTML, HTML5, entender da W3C, que é o consórcio que auxilia essa questão de sintaxe. Você vai utilizar provavelmente o Google Chrome, um navegador, né? Você vai utilizar navegadores, não deixa de ser tecnologia. Você pode conhecer o Mozilla, Firefox. Você vai ver que tem navegadores que são Developer Edition, né? Que eles são para desenvolvedor, para poder debugar o código e ter outro nível de acesso. Tem o Safari também, que é para desenvolvimento iOS. Entender esses navegadores pode parecer uma bobagem, mas não é, porque tem aplicações que não funcionam no navegador e não funcionam no outro. E aí você vai aprender isso com JavaScript. JavaScript já é uma tecnologia muito versátil, porque tem diversos. Se você aprende JavaScript, você pode aprender com facilidade o React, você pode aprender Grunt.js, você pode aprender Angular, você pode aprender diversas outras linguagens. Mas uma que eu aconselho para iniciar a entender JavaScript é o jQuery, porque ela já é uma tecnologia mais antiga. Alguma vez ou outra você pode precisar de um Ajax. Eu nem vou colocar aqui porque eu utilizei muito pouco, mas é importante abrir o DOM, né, do navegador e poder utilizar um JS. Você vai ter que aprender um CSS, não tem jeito, não tem para onde fugir disso. Se você quiser ter algum facilitador, você vai ter o NPM e o Bower para poder fazer deploy, já instalação facilitada de algumas bibliotecas. Eu particularmente não utilizo muito essas ferramentas porque eu gosto de colocar somente o código que eu utilizo. E aí você tem, no caso, né, você tem o Chart.js, você tem diversas outras bibliotecas que são mais específicas para a finalidade. Você tem o Canvas.js também, que é para poder auxiliar na questão de criações de gráfico. E passa para a linguagem de programação, um framework front-end também, né, para ficar um pouco mais elaborado. Então, já trabalhei com Tailwind nesse último projeto do Realtime Pro, já trabalhei com Buma CSS, que é um CSS bem agradável, bem intuitivo também. Tem o Puri CSS, tem Materialize CSS, e que a maioria deles
para iniciar é legal pegar um Bootstrap que já ajuda a entender a questão de divisão de divs, a questão de divisão de... para fazer um grid, né? Começar a entender as responsividades e passar depois para a questão visual mais a cargo desses outros frameworks que são mais visuais. E aí você tem ícones que você vai precisar, provavelmente, Ionic Icons. Os ícones da Ionic eu curto consideravelmente porque são simples de implementar e aí a gente já vê tecnologias como SVG como promissoras, né? Porque auxiliam na produção facilitada de vetor gráfico e a gente tem um aspecto de performance bem mais legal também. E a gente passa a precisar do JavaScript propriamente dito, se a gente quiser fazer alguma animação, fazer algo do tipo, a gente já passa para um versionamento. Se você está iniciando o versionamento, o Git já é uma das melhores escolhas, com certeza. E aí você já vai ter a compreensão que Git é uma coisa, GitHub é outra coisa, porque já oferece um hub de gerenciamento de projetos e versionamento. Vai ter coberturas de código como Codecove, vai ter integrações contínuas com o Travis CI, Continuous Integration, vai ter Jenkins, vai ter diversas tecnologias dessa para auxiliar na questão de integração contínua. E aí já é mais elaborado. Mas se você iniciou no GitHub e conheceu o Git, tem também tecnologias como Bitbucket, que também trabalha um tipo de versionamento similar ao Git e algo um pouco mais antigo, pouco utilizado, mas que muita gente se interessa, que é o Subversion. Subversion, que é outro gerenciamento de códigos também. E aí você passa para tecnologias mobile. Tecnologias mobile, eu não cheguei a pegar tecnologia mobile em uma época que Kotlin estava num boom grande, numa época que Java estava num boom grande. Eu já consegui pegar isso numa fase mais moderna. Então o Dartlang e o Flutter caminhando junto nesse sentido, já com a possibilidade de produzir e visualizar em tempo real as modificações que estavam acontecendo no aplicativo, ajuda pra caramba em relação a programar com facilidade, né? Obviamente, antes entendendo todo esse arcabouço tecnológico aqui, né? Como que funciona a rede, o que é pacote de rede, como que funciona, ferramentas como o Wireshark que já dá para a gente monitorar pacotes de rede, a gente já entra no sistema Linux, a gente vê que a gente precisa de um sysadmin para poder gerenciar esse tipo de coisa, e a gente acaba conhecendo o ecossistema mobile, a gente já consegue ver que tem view de load, o que acontece quando o aplicativo está funcionando em background, como é que a gente entra no PubDev e utiliza alguma biblioteca para poder inserir um acelerômetro, utilizar qualquer tipo de parte do device. E a gente vê outras particularidades no desenvolvimento mais específico para iOS, vê a linguagem Swift, vê que isso tem um enraizamento muito grande no Objective-C. A gente acaba, às vezes, tendo contato com uma comunidade e tendo que utilizar o Slack, que é para comunicar com essas pessoas, e tem redes de desenvolvedores, né? Comunidades de desenvolvedores, que ajuda muito o profissional. A gente já vê que tem template engines para poder estar trabalhando juntamente com tanto na parte de desenvolvimento mobile, tem banco de dados voltados especificamente para o desenvolvimento mobile. A gente tem template engines como Jinja, né? Jinja, a gente tem Mustache, que tem o funcionamento similar.
vai ter Babel, vai ter, enfim, vai ter diversos template engines aí que fornecem a mesma coisa, é uma questão apenas de sintaxe. Isso aqui parece que é muita tecnologia, parece que é uma mudança muito grande, mas você vê que há uma gradatividade, é gradativo o conhecimento. Primeiro começa no sistema operacional, depois vai para o sistema operacional do servidor, depois passa para uma hospedagem que tem um suporte maior da empresa, com a facilidade de mexer com a hospedagem, depois se interessa por um cPanel, depois aprende um cPanel mais elaborado com WMCS, depois começa a fazer um site no código, sem ser usando drag and drop. A gente tem uma curva de aprendizado, mas se a gente começa a extrapolar isso, a gente acaba começando a meter o pé pelas mãos, né? A gente começa a ter dor de cabeça. A gente trabalhando com iOS, a gente vai provavelmente ter contato com Homebrew, Fórmula Brew, a gente já vai poder utilizar o MacPorts. A gente já, se estiver trabalhando com Python, a gente nem começou aqui as linguagens, né? Vou colocar o Python aqui, aí já abre outro mar de possibilidade, Django também. Se você se interessou por abrir outros frameworks, você já vai ver o Pelican, você já vai ver o Falcon, você já vai ver o Botley. Você já vai ver o Web2Py, você já vai ver, você vai ver a diferença, né, entre os servidores estáticos e os dinâmicos. Você vai ver o Web2Py, você vai ver também, você vai ver linguagens que são muito similares e muito parecidas, como Ruby e Ruby on Rails. Você pode se interessar por Ruby Motion, que já para começar a aprender como que acontecem as conversões de códigos, isso já abre uma porta muito grande para parseamento de dados. Você pode aprender um servidor estático aqui, como o Jekyll, que inclusive o site do taplicada.com.br foi feito em Jekyll também. Você vai ver que tem outros frameworks que funcionam similar, como o Ubu, por exemplo. E assim sucessivamente. Tem muitas tecnologias aqui que, olha, isso aqui são as tecnologias que, olha, isso aqui eu entrei, trabalhei, eu vi, eu entendi, eu sei como é que funciona, eu sei desenvolver isso aqui. Mas tem diversas tecnologias que não estão presentes aqui que você vai ter passado ao longo do tempo e que, se você tiver esse espírito de, olha, estou indo, quero aprender mais, isso aqui me dá prazer aprender mais e entender mais, e você começar a juntar essas tecnologias, você vai começando a produzir um material de muito mais qualidade, tendo muito mais tranquilidade para produzir também. E aí a gente chega também na questão da inteligência artificial. A inteligência artificial é algo que, se você está trabalhando com inteligência artificial, você dificilmente vai entender a profundidade de que ferramentas são necessárias para fazer aquilo ali. Você chegar em uma empresa igual o Instagram e verificar o stack tecnológico aqui e ver que você entende das tecnologias, você entende como que o Instagram funciona. Só que você não vai ter essa visão com inteligência artificial. Se você pedir para a inteligência artificial fazer um site para você, ele vai fazer. Não estou dizendo que tecnologias como o WordPress não são interessantes. Para um cliente institucional, aquilo vale a pena. Você vai ter facilidade de produzir um site rápido para esse público. Né? Você está produzindo uma produção em larga escala, que precisa de escalabilidade, você precisa de acompanhar tudo que tem ali, você vai precisar não somente de uma tecnologia mais profunda, como também você vai precisar de Google Analytics, você vai precisar de outras ferramentas que auxiliem, né, na questão de diagnóstico de um site. Você vai ver isso no nível mais profundo, data trackers para poder analisar onde é que os dados estão indo.
vai ter que estudar DNS, como é que acontece, né, o endereçamento de determinados sites. Você vai ter que entender um cadeado de segurança, pelo menos, pode ser um OpenSSL. Você vai ter que entender do SSH para poder fazer um acesso. Você vai provavelmente se interessar por plotar um gráfico, e você já vai precisar de uma biblioteca Matplotlib, por exemplo. Você vai precisar de um Plotly. E aí você já vai ver um monte de ferramentas, ferramentas não, né, biblioteca, libs, de diversas linguagens que vão abrindo as portas em questão de desenvolvimento. Se você quiser produzir alguma coisa relacionada com questões gráficas, você vai precisar de um OpenGL, você vai precisar do OpenCV para fazer reconhecimento visual. Você vai vendo que você vai precisar de OCR para poder trabalhar com reconhecimento óptico de caracteres. Opa. E também tem mais algumas ferramentas analíticas aqui, além do Google Analytics. Você vai precisar do Google Search Console, né, para poder inserir no Google. Você vai ter que entrar no Bing Webmaster Tools. Você vai precisar do... cadê aqui? Bing Webmaster Tools, nem apareceu aqui. Tem tecnologias que não são tão voltadas para o código, que elas nem aparecem tanto. O Google AdSense, por exemplo, mas não deixa de ser uma tecnologia. Você vai precisar utilizar isso de alguma forma, né? Pelo menos entender, olha, como é que funciona o Google AdSense? Tem que pegar um trecho de código, você vai ter que pegar um link, embed link, para poder colocar e incorporar ele dentro de um site. Se você vai aprofundando nas libs que podem ser utilizadas, você vai poder mexer com stream, você vai poder mexer com texto, você vai ter bibliotecas como NLTK, para o processamento natural de linguagem. Você vai ter libs que para poder acessar, fazer requests, libs como requests. Você vai precisar utilizar uma API. Talvez você comece com algo mais simples, como o Rapid API, que é uma rede muito grande de fornecimento de APIs. Você vai aprofundar mais um pouco e ver os endpoints, como endpoints como Postman. Você vai pegar um banco de dados às vezes mais elaborado e vai estudar um MongoDB, um MariaDB, um PostgreSQL, e aí já foi banco de dados, já foi front-end, já foi ferramentas analíticas, já foi libs voltadas para as libs das linguagens que você trabalha, já foi back-end, já foi sistemas de comunicação, já foi banco de dados remoto, já foi bibliotecas que podem ser utilizadas com fórmula Brew, já foi outra forma de buscar essas fórmulas, que é a mesma coisa, né? O MacPorts é apenas a mesma coisa do que o Homebrew, apenas um nível de acesso diferente. Você já pegou algum gerenciamento aqui de algum serviço, né? Alguma plataforma, serviço. Você provavelmente já vai ter contato com alguma plataforma de servidor e tem que começar a entender sobre virtualização. Então, o VMware já vai ter um funcionamento parecido com o VirtualBox, né? Então, vale a pena você criar uma máquina virtual para você entender como que é ter um computador funcionando dentro de outro. Eu vou colocar aqui o VMware, tem o VirtualBox, tem outros como o Sham, por exemplo, mas não se faz necessário colocar aqui também, porque
apenas outra geração de máquina virtual. Você vai ver frameworks também que podem ser utilizados em linguagens como Swift, que dá para programar web, como Vapor. Você vai ver frameworks como Zeo. Você vai ver frameworks como Perfect. Você vai ver... Enfim, você vai vendo possibilidades à medida que você iniciou um raciocínio, iniciou um pensamento para depois chegar em profundidade. Até agora foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... T8, T9, 40... Foram 64 até agora. E nessa lista aqui de baixo aqui, ó, já vai ter ferramentas como MailChimp para poder mexer com newsletter. Skype é algo que não demanda muita dificuldade para poder entender. O Trello, que é gerenciamento de tarefas. PayPal, instalar um gateway da PayPal é algo bem simples. Você ver algum tipo de... Vai precisar do Google App Engine. Se você for trabalhar com alguma tecnologia voltada para SMS, vai ter que aprender um Twilio. Você vai precisar do Xcode para poder programar em iOS. Não vai ter jeito, né? Se faz necessário. Tem algumas opções como SCAD e outras que funcionam, né? Fora do ambiente macOS, mas não é muito legal e nem muito adequado. Pode ser que você utilize Android Studio ou então Visual Studio para poder produzir aplicações em Flutter. PostgreSQL também já foi outro que eu já peguei. Se você iniciou na computação, provavelmente você vai aprender alguma linguagem com C++, ou C, ou então C Sharp. Tem muitas instituições que ensinam com isso aí. O Vim, que é para poder, né, editar código, aí já passa para o Nano, já tem o Vim, tem o NeoVim, se for utilizar algo desse sentido. SQLite eu já tinha citado também. O NPM não utilizo, mas tem uma facilidade muito grande. Vai precisar utilizar bibliotecas Python, né? Se você for um desenvolvedor Python. O Selenium, biblioteca para poder fazer automatizações. Toda a documentação que você for escrever, você vai ter que utilizar Markdown, inclusive é uma tecnologia de alta velocidade. Muitas pessoas têm uma raiz muito forte em Java. Você vai utilizar ferramentas como Gmail, muitas vezes, né? Então tem ferramentas aqui que são ferramentas que nem convém colocar no stack tecnológico, porque são ferramentas que são mínimas, né? O Stack Share não é uma rede para você falar que você sabe usar o Google Maps, para você falar que você sabe usar o Gmail. É para você ver o stack tecnológico que realmente importa dentro das empresas e você ver qual a particularidade que você tem com aquilo e também poder estudar uma empresa antes de entrar nela com mais facilidade e aumentar suas chances de estar dentro dela, né? de estar integrado. Integrações contínuas, GraphQL também você vai precisar para fazer alguns modelos visuais, para poder trabalhar com dot files, né, ter alguns passeamentos. Tem aqui Kotlin, que é a tecnologia antiga. Isso aqui são os mais populares, né? Tenho várias bibliotecas de JavaScript aqui, tem Rust.js, tem Materialize. Se for pegar nessa parte de CSS, tem o Foundation também, que é outro CSS muito simples de estar
utilizando a partir do momento que você entende o conceito de grid, é mais uma questão sintática. Muita gente sabe como que utiliza no Dropbox, apenas o armazenamento que está, né, online, Google Drive, mesma coisa. Enfim, Datadog já é para poder fazer um monitoramento, tem uma proteção maior em relação ao nível de servidor. E Stripe já é sistema de pagamento. Enfim, é uma infinidade de programadores PHP, já tem o Laravel aqui, tem, enfim, já tem Hibernate também, para quem mexe com Java, tem uma gigantesca biblioteca aqui, né? O maior site de stack que existe no mundo. E eu não vou, né, continuar aqui, porque senão vai estender demais, mas o entendimento é o quê? É que não tenha pressa, né? Isso aqui são 15 anos estudando a TI, e o importante é que você entenda como é que funciona realmente essas ferramentas. Eu, particularmente, o meu stack pessoal aqui, eu não vou deixar nenhuma dessas tecnologias aqui, eu não vou nem publicar isso aqui, né? Não faz sentido para mim. Eu vou deixar o stack disponível aqui, né, do ReadyTime Pro, porque foi um projeto que teve que utilizar esse stack aqui. Talvez você tenha contato com profissionais que já têm um tempo de mercado, e esses profissionais, se você perguntar, poxa, mas você programa em qual linguagem? Talvez a pessoa fale assim, olha, é quase tanto faz, porque a pessoa já trabalhou com diversas linguagens e viu as particularidades delas. E se precisar mexer com outras, vai ter uma facilidade. Firebase também, já utilizei Firebase. Alguns bancos de dados antigos, né, Firebird, enfim, tem gente mais antiga ainda que mexeu com Delphi, mexeu com Clipper, enfim, tem muita tecnologia, muita linguagem de programação. É melhor você pegar um stack que você domina e entende e passar para outra coisa do que você arrumar uma espécie de ânsia muito grande e aprender isso aqui tudo e depois no frigir dos ovos não aprender nada. Novamente, 75 tecnologias, 15 anos, 5 tecnologias por ano. Cabe. Tem coisa aqui que você não vai gastar uma semana para aprender a utilizar. Mas tem coisas que vai demorar um pouco mais, mas que vai te abrir muitas portas também. Então, recomendo, leia o texto sobre como programar em 10 anos e tenha esse entendimento de que existe um dilema educacional realmente em torno da TI, porque estou falando não como gerente de produto, não como profissional de desenvolvimento, estou falando como educador. Há uma pressão muito grande por parte dos pais, há uma pressão muito grande pelo mercado de trabalho, se faz uma necessidade realmente do profissional de TI, mas isso tem que ser prazeroso. Então respeite o seu tempo de aprendizado. E também tem as pessoas também que são leigas, né? As pessoas às vezes vê um site e enquanto elas não veem alguma modificação, elas acham que não aconteceu nada naquele background ali, e tem o back-end por trás, tem o banco de dados, né? Tem um framework por trás, tem um back-office inteiro de uma aplicação funcionando. E seja um pouco mais livre em relação ao seu conhecimento e aprendizado. É isso que eu indico. Curta o aprendizado da TI. Não leve para alguma coisa que vai te prejudicar em questão da sua saúde, em questão, né? Olha, isso aqui tem que ser prazeroso. Isso aqui não é para me trazer transtorno nenhum, dor de cabeça nenhuma. E o mercado está muito atento a isso. Duas características do profissional de TI. Ele tem inteligência emocional e ele tem o autoconhecimento. O que mais importa no Scrum, no Agile, não é o workflow de trabalho. O que mais importa é você dizer que vai realizar uma tarefa e você executar essa tarefa. Olha, hoje eu vou gastar 3 horas para fazer um ícone novo para o site. Tem gente que gasta uma semana, se for designer gasta, e tem razão.
né? Tem um conceito muito mais profundo. Vale muito aquela logo da Coca-Cola, de qualquer empresa que tem uma expressão. Vale muito financeiramente, vale muito em questão de tempo, né? E pensamento em torno daquilo. Mas o que importa é o que? O profissional ele ter ciência de onde ele está, o que ele sabe, o que ele não sabe, e nada de fazer mascaramento. Coloque as ferramentas que você realmente domina, que você realmente entende, que você realmente utilizou e que realmente vai ter alguma particularidade em relação à empresa que você estiver disposto a trabalhar ou aquele projeto que você estiver montando. O que eu indico é, utilize apenas o necessário. O necessário, por enquanto, para o Real-Time Pro é isso aqui. Mesmo com todos esses aparatos tecnológicos aqui, só vai ser utilizado aquilo que for realmente necessário. Legal? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Essa aula aí é uma aula que, né, eu espero que não tenha entendido como um sermão da montanha. É muito mais sobre a qualidade de aprendizado e curva de aprendizado que você vai ter. Não apresse o tempo, aprenda a programar em 10 anos. Eu, particularmente, tive muita dificuldade, e olha que eu mexia com o computador desde a infância, mas eu tive muita dificuldade de aprender programação no início. Depois, foi algo que fluiu naturalmente. E esteja cercado de pessoas que são gente boa, né? A comunidade está aí para isso. Entra em alguma etapa da sua cidade, entre no Slack, acesse o Reddit, né? O Stack Overflow. Isso aqui é praticamente uma obrigatoriedade. Tem o Reddit, tem mais bibliotecas ali, né? O CocoaPods também vai precisar para desenvolvimento iOS, macOS. Mas tem o Stack Overflow, né? Tem diversas ferramentas aí que não se faz necessário colocar aqui, né? Aumente o seu stack com qualidade e melhore a sua performance gradativamente, respeitando o seu tempo de aprendizado. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.